Olá pessoal, estou aqui para falarmos um pouco sobre o livro de Esther. É um livro com mais de 10 capítulos, ele se encontra no Velho Testamento. Ele deve ser lido, é uma delícia essa história, nos ensina muita coisa. E eu sei que vai ser difícil em 10 minutos trazer esta belíssima história, esse belíssimo ensinamento que se encontra na Bíblia Sagrada e que muita gente não sabe que lá nós podemos encontrar essas delícias para refletir e utilizar nas nossas vidas. Essa história ela inicia com um banquete que é oferecido por um rei, que era um rei conhecido como Xerxes ou rei Assuero. Ele tinha muitas conquistas, havia conquistado mais de 120 províncias, ele tinha o maior reinado e era um rei generoso. Convidou todos os seus súditos, amigos, príncipes para que participassem desta sua comemoração num local magnífico, esplendoroso, onde haviam cortinas de linho, chão de mármore com pedras preciosas, sofás de ouro e prata. Cada convidado bebia num copo de ouro com modelos diferentes. Havia tudo em abundância e ele fazia questão que todas as pessoas pudessem participar. Mas, durante o banquete, já depois de muita bebedeira, ele resolve que quer apresentar a rainha Vasti aos seus convidados. Ele queria que ela viesse mostrar a sua beleza a todos que ali estavam e ordena que seus eunucos a tragam perante ele. Mas a rainha Vasti, que também estava oferecendo um banquete às mulheres de seus convidados, ela se nega a ir à presença do rei e por esse motivo o rei fica chateado e pede para seus conselheiros lhe orientarem de que maneira ele deveria resolver aquela negativa da sua esposa. E durante esse aconselhamento, ele é levado a destituí-la do seu posto de rainha. O tempo passa e essas pessoas que aconselharam o rei, que achavam que todas as outras mulheres daquele reinado da Pérsia, elas não iriam mais se submeter aos seus maridos, visto que a rainha foi capaz de desfazer no comando do rei. E buscaram naquelas províncias outras mulheres que fossem virgens e bonitas para substituir a rainha destituída. Foi dada ordem para que seus empregados fossem em busca de mulheres virgens e bonitas para que elas pudessem ser levadas para o castelo, serem tratadas e apresentadas ao rei. Entre essas mulheres havia uma que se chamava Darsa, morava com o primo que a criou. Esse primo tinha o nome de Mordecai e esse Mardoqueu, e ele havia criado ela, pois seus pais haviam morrido lá no deserto durante a época em que Nabucodonosor levou os pais junto com o rei Joaquim e Mardoqueu para morarem no cativeiro. Mas Mardoqueu também passou a trabalhar nesse reinado de Xerxes e quando ele passava sempre lá na casa das mulheres onde os eunucos tomavam conta, sempre ele se comunicava com a Darsa. O tempo passou, as mulheres foram passando por tratamento de beleza que durou um ano. Esther era uma pessoa agradável, foi logo recebida pelo eunuco que lhe orientou como ela deveria viver, colocou ela para viver com as suas empregadas, se alimentava de uma maneira muito bem elaborada. E no dia da apresentação das mulheres ao rei, um dos eunucos orientou a Esther que quando ela fosse encontrar com o rei, nada ela levasse.
E o rei encontrou com Esther e a escolheu para ser rainha. Na cerimônia de casamento do rei, enquanto Esther estava com Assuero nessa cerimônia, o seu pai de criação, que era seu primo Mardoqueu, descobriu que haviam preparado para o rei um assassinato. Os eunucos da rainha destituída Vasti queriam matar o rei Assuero. E Esther contou a ele o que estava acontecendo. Então o rei, descobrindo toda a farsa, mandou que fossem enforcados todos esses dois que tramaram o seu possível assassinato. Prosseguindo com o livro, existia um homem chamado Amã, e ele trabalhava também nesse reinado. E o rei colocou Amã para ser a segunda pessoa do seu reinado e deu ordens para que todos, quando se aproximassem ou passassem por Amã, o cumprimentassem fazendo as honrarias, se ajoelhassem, se curvassem diante daquela autoridade. Mas Mardoqueu, que era o pai de criação, primo de Esther, ele não se submetia, e todas as vezes que Amã passava, ele reclamava a postura do Mardoqueu. E Amã se revoltou com isso e fez um decreto, foi até o rei, dizendo que essas pessoas que não estavam se submetendo às ordens do rei poderiam fazer com que outras se rebelassem, e por isso elas deveriam ser mortas. O rei não sabia que Amã estava se referindo ao pai da sua rainha, pai de criação e primo da sua rainha. O tempo passou, as coisas do reinado foram acontecendo, e Amã de fato conseguiu fazer esse decreto. E os judeus ficaram sabendo e foram até a Mordecai para contar daquela sentença de morte. Mordecai ficou atormentado e viu que ele era o culpado daquilo ter acontecido. Portanto, ele se reuniu com todos os outros judeus e começou a rasgar as suas roupas, colocar cinza nas cabeças e prantear pelas ruas da Pérsia. Durante esse tempo, ele não apareceu para ir cumprimentar a rainha Esther, e ela, sentindo a sua falta, pediu que alguém fosse até o encontro dele, saber o que estava acontecendo. Ele então resolveu orientá-la de que ela necessitaria ir ao encontro do rei para fazer com que ele voltasse atrás na sua palavra, no seu decreto, porque senão todos os judeus seriam mortos. E que ele, Mardoqueu, acreditava que o fato de Esther ter sido coroada rainha era justamente com o propósito de, naquele momento, salvar toda a sua pátria, formada por judeus. E lembrou a ela que ela era uma das que morreria caso ela não fizesse nada. Esther pediu que o seu servo voltasse a Mardoqueu, pedindo que ele se unisse com todos os judeus e entrassem num jejum de 3 dias, para que ela pudesse ir ao encontro do rei, visto que naquela época ninguém poderia se aproximar do rei sem antes ser chamado por ele, sem antes ser convidado. Após 3 dias de jejum, Esther vai até o jardim do local onde o rei ficava. O rei Assuero avista a Esther e a convida para ir ao encontro dele. Suspende, ergue o seu cetro e pergunta o que é que ela quer, e ela diz que ela gostaria de convidá-lo para um banquete, mas que ele levasse Amã. O rei vai com Amã para o banquete. A noite é uma noite bem maravilhosa. Amã sai feliz porque se sentiu muito privilegiado em participar de um banquete com a rainha e o rei,
Mas nesta noite, Esther não fala nada, apenas diz ao rei que gostaria que ele desse a honra de no dia seguinte voltar junto com Amã para mais um banquete. Na saída do banquete, Amã vai para sua casa, comenta com a mulher que estava muito lisonjeado de estar participando de uma coisa, de uma cerimônia tão honrada. E por outro lado, o rei vai dormir para os seus aposentos, volta para os seus aposentos, mas não consegue dormir. E nessa noite de insônia, ele pede para os seus empregados irem buscar as crônicas daquele reinado e lê justamente a parte onde as crônicas estão contando do livramento que ele teve a partir do fato do tio, melhor, do primo que criou Esther, Mardoqueu, ter lhe contado, ter descoberto toda a façanha. E aí, no dia seguinte, Amã vai ao encontro do rei e o rei diz a Amã: o que você faria por uma pessoa que salvou a sua vida? Quais seriam as honras que deveriam acontecer? Amã, achando que era com ele próprio, disse que deveria ser feitas as melhores honras, botar essa pessoa em cima do cavalo real, colocar-lhe um manto, uma coroa. Pois bem, o dia passou, Amã se submeteu a levar Mardoqueu para que todos pudessem vê-lo e cumprimentá-lo como uma autoridade. E ao chegar em casa, ele comentou com a mulher que tinha passado por essa vergonha tão tamanha. E a mulher então disse a ele: faça uma forca, construa uma forca para você depois enforcar Mardoqueu. E à noite, o segundo banquete da rainha Esther aconteceu com seus dois convidados, que era o rei Assuero e Amã. E nesta noite a rainha resolveu contar da sua nacionalidade. Ela falou que era judia e falou que o decreto que Amã tinha feito ia prejudicar justamente o seu primo, que era quem havia criado ela, e justamente a pessoa que havia impedido que o rei estivesse morto. O rei nesse momento se retira um pouco da sala e Amã vai suplicar à rainha Esther que intercedesse para que o rei não viesse matá-lo. Mas quando o rei retorna, vê que Amã está segurando, talvez nas pernas da rainha, e aí ele não admite aquilo e chama os seus empregados para tirá-lo ele dali e já ordena que ele seja morto. E aí o que acontece? Ele vai ser morto justamente naquele madeiro, naquela forca que ele havia preparado para Mardoqueu. A rainha Esther, então, recebe este livramento e logo após o rei avisa para ela que uma palavra dele não pode voltar atrás e já estava um decreto carimbado com seu anel. Então Esther, junto com Mardoqueu, se reúne para fazer um novo decreto onde o rei estabelece que todo judeu poderia se defender daquela maldade do decreto anterior. E tem uma coisa que eu não havia falado. Quando o Amon ele faz o decreto, ele pediu que tirassem sortes, que na verdade o nome era Pur. Sorte significava Pur. E tinha uma festa que os judeus faziam no dia 13 do 12º mês, que era o Purim. Então ele escolhe o dia 13 como o dia dessa grande catástrofe, dessa grande matança de judeus. E os judeus conseguem, a partir desse decreto feito por Esther e Mardoqueu, né, com o comando do rei, obviamente, e esse decreto é levado para todas as províncias, lido na língua de cada local, para que todos os judeus pudessem matar, destruir, exterminar de seus perseguidores. E os judeus fizeram isso, mas não ficaram com os bens de quem eles mataram e festejaram tudo isso. E no final, no 10º capítulo do livro,
o rei pergunta à rainha Esther se havia mais alguma coisa que ela queria que fosse feita. E a rainha Esther, sabedora de que os judeus haviam matado os 10 filhos de Amon, ela aí pede que os corpos desses filhos sejam colocados em madeiros para que as pessoas possam ver o que aconteceu com aqueles que perseguiram o seu povo. Então, essa história belíssima, linda, é uma história que mostra que uma mulher simples, humilde, conseguiu conquistar um reinado, conseguiu mudar a cabeça de um homem, conseguiu salvar todo um povo, porque ela era uma mulher cheia de unção, cheia de ousadia, perspicácia, sabia guardar o segredo e ao mesmo tempo contar na hora certa. Não teve medo de ajudar quem de fato necessitava, mesmo tendo que para isso colocar a sua vida em risco. Esta história é uma história que precisa ser lida por outras mulheres e de uma maneira livre, leve, que não venha a ser lida para fazer com que nós tenhamos preceitos que nos prendem, que nos deixam tristes, mas sim de uma maneira que possa nos orientar a termos a ousadia, a termos o discernimento, a coragem, a unção divina para resolver problemas, para ajudar a humanidade e, consequentemente, para nos fazer felizes. É um livro que mostra que a vida da gente pode mudar assim de uma hora para outra. É um livro que traz a esperança. É um livro que diz que vale a pena cuidar uns dos outros, que vale a pena viver em união. E um livro também que mostra que pessoas também bem-sucedidas, elas são também capazes de serem generosas, de ajudarem as outras pessoas. Mostrou um empoderamento de uma mulher que não vinha de uma classe social tão alta, mas que sempre agiu com sabedoria, com amor, com fé. É um livro que não tem a palavra de Deus o tempo inteiro, mas se ele está na Bíblia é porque de fato existe uma unção. E o interessante é que tudo isso só foi possível por causa da separação do rei com a primeira rainha Vasti. Então, às vezes acontecem separações nas nossas vidas, a gente não sabe por que foi, por que é, qual é o motivo, mas os propósitos de Deus estão aí para nos ajudar a compreender. E esse é um dos motivos que eu trago no livro Desistir para Recomeçar. Este livro aqui fala de histórias bíblicas de mulheres, inclusive nele está essa história de Esther, para que a gente possa entender que muitos relacionamentos eles terminam porque de fato tem que terminar, para que outros possam começar com outras pessoas, com outras vidas. Isso não é pecado nada, porque tudo tem um tempo. E os relacionamentos, quando eles se dissolvem, quando eles se diluem, quando eles deixam de existir, eles não impedem no mundo de hoje que nós possamos seguir com novos relacionamentos, com as nossas novas vidas. Ok? Então, um abraço, gente. Eu encerro dizendo: nunca desista de ser feliz, nunca desista dos sonhos, mas se afaste de tudo aquilo que não te deixa feliz, de tudo aquilo que tira a tua paz, de tudo aquilo que te faz mal. Um abraço.